Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Bate Caso. Eu sou Nieve Possato e no episódio de hoje vamos falar sobre uma importante metodologia utilizada nas áreas da saúde, educação e ciências sociais, o relato de caso. E para isso, quero apresentar as nossas convidadas especiais no episódio de hoje. Elas são acadêmicas do primeiro ano de medicina, Andriele Kozaki e Emily Gonçalves. Emily, então, como você poderia definir um relato de caso? Olá, Nieve! Tudo bem, sim? Então, o relato de caso, ele é uma modalidade de estudo descritivo que apresenta de forma clara e sistematizada uma história clínica, o diagnóstico, a conduta e a evolução de um paciente com uma condição incomum, uma manifestação atípica ou uma condição rara. Emily, muito interessante, pois é uma forma de compartilhar essas experiências únicas. Isso vai permitir com que outros profissionais possam reconhecer e também se beneficiem sabendo lidar com situações semelhantes que já foram vivenciadas em outros momentos e eles podem vir a se deparar no seu dia a dia, né? Andriele, então, qual é a importância de um relato de caso? Oi, Nieve, tudo bem? Então, o relato de caso ele é muito importante na prática médica, pois nele são registradas as situações clínicas e únicas, que contribuem para a detectação precoce de novas doenças, o reconhecimento de eventos adversos e também o desenvolvimento de hipóteses para futuras pesquisas. Nossa, isso é muito interessante mesmo, né? Porque podemos dizer que é como se cada caso contado fosse uma peça do quebra-cabeça na imensidão que é a medicina. Meninas, então eu gostaria que vocês me contassem quais são as partes que compõem um bom relato de caso. O relato de caso, ele possui uma estrutura clara e objetiva, com a finalidade de comunicar de forma eficaz uma situação clínica única, educativa ou rara. E ele é composto pelo título, que resume o tema central do artigo, e normalmente no título é usada uma palavra-chave, tanto para atrair o interesse do leitor e também indicar o foco do estudo. Também, além do título, ele apresenta o resumo, que apresenta uma visão geral concisa do conteúdo do artigo, incluindo objetivos, métodos, resultados e conclusões, permitindo ao leitor avaliar rapidamente o estudo. Além disso, dentro da estrutura do relato de caso, estão presentes as palavras-chave, que ajudam a resumir seus principais temas, facilitando assim sua localização em buscas e indexação em bases de dados científicos. Também aumentam a visibilidade do artigo e ajudam na sua categorização. Agora a Emily vai explicar as demais estruturas presentes dentro de um relato de caso. Muito obrigada, Andriele. Dando continuidade às principais partes que compõem um bom relato, vou começar falando sobre a introdução. Na introdução, deve ser apresentado o contexto do tema, o problema a ser abordado e os objetivos do estudo. Na descrição do caso, deve ser detalhado a história clínica do paciente, os exames realizados, o diagnóstico e o tratamento, proporcionando informações que sejam essenciais para compreender o caso específico. Na discussão, deve ser analisados os resultados, comparando com a literatura existente, discutindo implicações e apresentando as possíveis explicações para os achados. E na conclusão, deve ser resumidas as principais descobertas, destacando a relevância do caso e sugerindo direções futuras ou implicações práticas. Podemos então dizer que a função da estrutura é permitir uma clareza e impacto na hora de comunicar a situação clínica, tornando ele informativo e educativo. Emily, e quando devemos escrever um relato de caso? Quando ele é mais conveniente? Então, Nieve, o relato de caso ele pode ser escrito quando uma pessoa se depara com uma situação clínica que seja rara, atípica ou inédita.
Isso inclui quando um paciente apresenta uma condição rara ou um quadro clínico diferente do usual, como uma doença comum com sintomas incomuns, por exemplo. Outro momento importante é quando há uma resposta inesperada a um tratamento ou o uso de uma abordagem terapêutica inovadora, como um medicamento fora das indicações. Também vale relatar reações adversas raras ou graves, ou ainda quando você se depara com erros diagnósticos ou complicações imprevistas. Muito compreensível, Emily, a sua resposta. E é extremamente importante mesmo, né, que casos assim sejam relatados, que eles sejam documentados. Andriele, você poderia nos dizer quais são as vantagens e desvantagens de um relato de caso? Claro, Nieve. Algumas das vantagens do relato de caso é que ele pode ser escrito de forma rápida e de baixo custo. Além disso, ele descreve situações raras ou novas, gerando hipóteses para pesquisas futuras. Mas a principal vantagem do relato de caso é a valorização da experiência clínica individual, pois cada experiência clínica individual tem um valor dentro do relato de caso. Agora, algumas das desvantagens do relato de caso é o baixo nível de evidência científica. Além da ausência de evidências científicas, também a ausência do controle e comparação, o que limita a validade das conclusões, e limitações éticas e legais, como a atenção à privacidade do paciente. Bom, então, como tudo na medicina, o relato de caso também tem seus prós e contras, assim como a Andriele acabou de nos falar. Agora, já se encaminhando para a finalização do nosso episódio de hoje, a Emily vai nos mostrar um exemplo de relato de caso já publicado. Sim, Nieve, isso mesmo. O relato de caso que eu trouxe hoje, ele é intitulado Síndrome de Rapunzel e ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Cirurgia e Pesquisa Clínica no ano de 2020. Os autores são Matheus Paiva de Souza, Leandro Martins Gontijo, Stephanie da Silva Fernandes, que são médicos residentes, e o Dr. Calil Salomão Abud Neto, cirurgião geral e coloproctologista. O artigo aborda sobre a Síndrome de Rapunzel, uma condição rara de tricobenzoar que se forma no estômago e pode se estender ao intestino delgado. Ele é frequentemente associado à tricofagia, muitas vezes ligada à tricotilomania, o ato de arrancar e ingerir os próprios cabelos, e geralmente afeta mulheres jovens com distúrbios psiquiátricos. Então, o artigo apresenta um relato de caso de uma mulher de 38 anos, com dor abdominal crônica, náuseas e hiporexia. A endoscopia digestiva alta revelou um tricobenzoar extenso, necessitando de extração cirúrgica. A paciente teve boa recuperação e foi encaminhada com acompanhamento psiquiátrico. Finalizando, em conclusão, a síndrome de Rapunzel deve ser considerada no diagnóstico diferencial de sintomas gastrointestinais, especialmente em pacientes com histórico de distúrbios compulsivos, que podem ser tratados para evitar recorrências. Muito bem, então, encerramos aqui um episódio do Bate-Papo. Agradecemos a sua audiência e também quero agradecer as nossas convidadas muito especiais que tiveram presente no episódio de hoje.